O lugar que acabou com os dinossauros ainda existe e você pode pisar nele. Quando esse meteoro caiu, ele liberou uma energia absurda, que foi o equivalente a bilhões de bombas atômicas. Mas isso foi só o começo, porque houve tsunamis gigantes que cruzaram o planeta, com ondas maiores que 1 quilômetro. E o pior nem foi isso, o impacto lançou enxofre na atmosfera, criando assim uma nuvem que bloqueou o sol por anos. Consequentemente, a Terra esfriou e a vida começou a desaparecer. E foi assim que os dinossauros sumiram. Mas sabe o mais assustador? Esse lugar ainda existe e fica localizado na península de Yucatán, no México. Só que você não consegue ver, porque ao longo de milhões de anos tudo foi coberto por rochas e sedimentos. E mais da metade está submersa no oceano. Mas ela ainda tem cerca de 200 quilômetros de diâmetro, tão grande que você não veria do outro lado. Ou seja, família, se você for pra lá, você estará pisando no ponto que acabou com uma era inteira. Mas e aí, você pisaria nesse lugar? Porque os Teletubbies eram tão bizarros. 2, 3, 4. O programa foi criado em 1997 no Reino Unido, com 4 criaturas chamadas Tinky, Winky, Disp, Lalala e Po. E a ideia parecia simples, um programa para crianças pequenas com repetição, cores fortes e estímulos à fala. Mas tem um detalhe, mesmo sendo infantil, muita gente achava aquilo estranho. Eles pareciam humanos, mas não totalmente. Tinham antenas, televisão na barriga e um olhar meio vazio. Mas isso tem explicação. O cérebro humano reconhece rostos o tempo todo, mas quando algo parece humano e não é totalmente humano, e isso causa desconforto. Isso é conhecido como Vale da Estranheza. Algo familiar, mas ao mesmo tempo errado. Para crianças isso é normal, mas para adultos parecia perturbador. E você achava isso normal ou já sentia algo estranho? Então já deixe seu like e me segue, senão ele vai te fazer uma visitinha. Esses animais têm as vidas mais bizarras da natureza, e o último é o pior de todos. Primeiro, a cigarra, ela nasce, cai na terra e cava direto para baixo. Fica até 17 anos preso no escuro, sem ver nada, só esperando. E depois de tudo isso, vive só algumas semanas e morre. Mas pior, porque existe uma água-viva que simplesmente não consegue morrer. Quando ela fica velha ou ferida, ela volta a ser um bebê, presa em um ciclo infinito. E se você tá curtindo esse tipo de vídeo, já deixa o like, porque ainda piora. Porque o macho dessa aranha nasce com um único propósito, porque durante o acasalamento ele simplesmente se entrega e é devorado vivo pela fêmea. Tudo isso para reprodução. Mas agora vem o mais assustador, família. Esse tubarão vive na escuridão total, nada mais devagar que um ser humano andando. Vive sozinho, se alimentando de restos e com o tempo fica cego. E ele faz isso por mais de 400 anos. Agora me diz, qual desses é o pior? E se você gosta desse tipo de curiosidade, me segue agora, porque tem coisas ainda mais bizarras que eu não te mostrei aqui. Tente explicar isso. Na Tailândia existem 3 pedras gigantes conhecidas como a Rocha das 3 Baleias. Elas têm cerca de 75 milhões de anos e são 3 massas enormes alinhadas com uma precisão absurda. Mas olha isso, família. Quando vistas de cima, ela aponta exatamente na mesma direção, igual uma família de baleias no oceano. E fica ainda mais estranho, porque as superfícies são lisas com curvas quase perfeitas, como se aquilo não fosse só pedra. Então é aí que começam as teorias. Moradores da região dizem que não são apenas rochas, mas sim espíritos do oceano presos na Terra há milhões de anos. Mas tem uma teoria ainda mais bizarra. Alguns acreditam que aquilo já foram baleias de verdade, e ficaram presas e com o tempo se transformaram em pedra. Mas claro que a ciência explica isso como formações naturais moldadas pela erosão. Mas quando você olha para isso, é difícil acreditar que seja só coincidência. E você acha que são pedras ou algo a mais? Então já deixe seu like e me segue para mais conteúdos como esse. Você já teve a sensação de já ter vivido exatamente esse momento antes? Isso tem nome, se chama déjà vu. E a ciência tenta explicar isso há anos. Segundo pesquisadores, isso acontece quando o cérebro confunde o presente com uma lembrança. É como se ele reconhecesse algo familiar, mas não soubesse de onde. Mas e se não for só isso? Porque existe uma teoria que o déjà vu pode ser algo muito mais profundo. Alguns acreditam que esses momentos seriam lembranças de outras vidas. Então pensa nisso. Aquele lugar que parece familiar ou aquela pessoa que você sente que já conhecia, mesmo sendo a primeira vez, talvez por alguns segundos você esteja acessando lembranças que não são dessa vida. Mas claro que isso não é comprovado pela ciência. Mas ninguém sabe exatamente o que causa o déjà vu. E talvez o tempo não seja tão linear quanto parece. Agora me diz, família, você já sentiu isso? Então já deixe seu like e me segue para mais vídeos como esse. E se a Terra parasse de girar por apenas um segundo? Nesse momento você está se movendo junto com a Terra, mais de 1.600 km por hora. Agora imagine isso. Se a Terra parasse de repente, tudo que não estivesse preso ao chão continuaria nessa velocidade. E piora, porque eventos extremos atravessariam o planeta, oceanos invadiriam continentes e cidades seriam destruídas em segundos. Mesmo que a rotação voltasse logo depois, o impacto já seria o suficiente para mudar tudo. Ou seja, um segundo seria mais do que suficiente para acabar com tudo. Agora me diz, família, você já tinha pensado nisso? Então se você gostou, já deixe seu like e me segue para mais vídeos como esse.
E se eu te dissesse que alguns cientistas já consideram que os polvos podem não ser daqui? Os polvos são uma das criaturas mais estranhas do planeta, porque eles não se parecem com quase nada que evolui junto com a gente. Eles têm 3 corações, sangue azul e conseguem mudar de cor, textura e até de forma em segundos. Mas isso não é nem o mais estranho, porque eles têm cerca de 500 milhões de neurônios, e mais da metade não fica no cérebro, fica nos braços. E isso significa que cada tentáculo consegue agir quase de forma independente. E fica ainda mais estranho, porque eles resolvem problemas, abrem recipientes, reconhecem rostos e até demonstram tédio. Então foi aí que surgiu uma teoria curiosa. Em 2018, alguns pesquisadores discutiram uma hipótese chamada de panspermia. A ideia é que formas de vida podem ter chegado à Terra através do espaço. Segundo essa hipótese, materiais biológicos poderiam ter vindo através de meteoritos, o que explicaria o porquê os povos são tão diferentes. Claro que isso não é comprovado, mas ainda hoje muita gente acha difícil explicar uma criatura como essa. Mas e aí, família, você acha que isso é só evolução ou tem algo a mais aí? Então se você gostou, já deixa seu like e me segue para mais vídeos como esse. Você já percebeu que em filme de terror ninguém toma uma decisão inteligente? A pessoa escuta um barulho estranho e ao invés de sair ela vai investigar. Mas isso piora, porque sempre tem alguém que fala, vamos nos separar, como se isso fosse uma boa ideia. Agora olha essa, família. A pessoa tá fugindo, tropeça e simplesmente esquece como levanta. Mas essa aqui é clássica. Se tem um perigo óbvio, ninguém pensa em chamar ajuda. Mas tem um motivo pra isso. Se todo mundo tomasse decisões normais, o filme acabaria em poucos minutos. Agora me diz, família, você faria diferente ou ia fazer igual? Então já deixa seu like e me segue, senão ele vai te fazer uma visitinha. E se você bebesse água da Antártica, parece normal, mas não é. Nos primeiros minutos não aconteceria nada demais, ela só mataria sua sede. Mas agora vem a parte estranha. Essa água pode ter ficado presa no gelo por milhares ou até milhões de anos. Ou seja, você poderia estar bebendo uma água que existia muito antes da humanidade. E isso nem é o mais preocupante. Dentro do gelo, os cientistas já encontraram bactérias e micro-organismos congelados há milhares de anos. Só que tem um detalhe, família. Alguns desses organismos podem ainda estar ativos e seu corpo nunca teve contato com eles. Ou seja, pode não acontecer nada, ou você pode estar ingerindo algo que ficou preso no gelo por milhares de anos. Mas agora me diz, família, você teria coragem de beber essa água? Então já deixe seu like e me segue para mais vídeos como esse. Você sabia que existia um dinossauro tão bem protegido que até o T-Rex pensava 2 vezes antes de atacá-lo? Enquanto a maioria dos dinossauros confiava na força ou na velocidade, o anquilossauro era praticamente um tanque de guerra vivo. Sua armadura não ficava apenas sobre o corpo, ela era fundida à própria pele, criando uma proteção extremamente difícil de perfurar. Nem mesmo a mordida dos maiores predadores conseguia atravessá-la com facilidade. Mas isso ainda nem era sua maior defesa, porque ele podia pesar até 8 toneladas e quando percebia perigo, abaixava mais o corpo e isso fazia com que praticamente nenhum predador conseguisse atingir sua parte mais vulnerável. E se você gosta dessas curiosidades que quase ninguém conhece, já me segue agora, porque ainda tem muita coisa incrível vindo por aí. E aí vinha a pior parte, sua enorme cauda terminava com uma clava de ossos, capaz de atingir quase 50 km por hora, com sua força suficiente para quebrar os ossos de qualquer inimigo. E ainda existe um detalhe que intriga os cientistas até hoje. Apesar de ser possível que o T-Rex tenha caçado anquilossauros, até hoje não foram encontradas marcas confirmadas de mordida de T-Rex em seus fósseis. Será que o rei dos dinossauros realmente evitava esse confronto ou ainda existe alguma coisa que a ciência não descobriu? Mas e você, família? Acha que o T-Rex venceria essa batalha ou desistiria antes mesmo de atacar?